impacto que vocês têm na minha vida. Muitas vezes, né, eu chego aqui no domingo e aí a gente está sempre preocupado com várias coisas, né? O som, a música, situações, demandas. E sempre a gente pensando tanta coisa que precisava ser feita, ou ser feita melhor, ou enfim. E aí, bom, a gente chega e começa a chegar os irmãos, as irmãs, começam a conversar, mesmo antes da gente começar aqui, começam a orar, começam a compartilhar. Depois, na adoração, eu vejo vocês, eu conheço vocês. E vocês trazem para cá muitas coisas que é o Senhor mesmo que dá a vocês. Vocês recebem do Senhor. E naquele momento, assim, o que poderia parecer um encargo, um serviço assim de responsabilidade, né, vai se tornando um privilégio. Ver a perseverança de vocês, a consagração de vocês, a maneira como vocês vivem e voltam aqui, trazendo tudo que o Senhor tem dado a vocês, tanto de lutas, quanto de vitórias, tanto de alegrias, quanto de dores e tristezas, e vocês trazem isso aqui, não por causa desse lugar, mas por causa da presença do Senhor no meio do seu povo. E é muito, muito precioso, muito poderoso. Eu sei que vocês provavelmente sentem coisa parecida quando estamos juntos, quando adoramos, quando ouvimos testemunhos. Amém. Queria fazer a apresentação aqui de uma família que já está vindo, congregando conosco há um tempo, mas acho que não foram ainda assim apresentados aqui. A família do Aloy. Queria pedir ao Marco Maimoni apresentar aqui a turma. Bom dia, irmãos. Só vou compartilhar aqui rapidinho uma palavra. Está lá em Atos 2, 47. A gente até cantou aí. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, hoje é uma satisfação a gente estar apresentando aqui essa família, acrescentando o pelotão dos militares aí do Grupo Caseiro do Maurício, né? Então, o Aloy, a Niciane e o Anthony. Ele é o Aloy militar, serve no Exército, né? Aí está acrescentando o pelotão, lá comigo, com o Newton, com o Renato, lá no Grupo Caseiro do Maurício, né? E eles moram já há bastante tempo aqui em Brasília, mas eles são naturais aí do Rio Grande do Sul, né? Então, é uma satisfação tê-los aí conosco. Sejam bem-vindos à Igreja de Cristo. Amém? Você veja, são naturais do Rio Grande do Sul, mas você veja que isso não é um determinismo. Tanto que o menino está sendo muito bem criado, você pode ver pela roupa que ele está usando. Está lá aí. Há controvérsias. Amém. Amados, chama aqui o Paulinho, uma palavra para partilhar conosco. Só preciso confessar que eu coloquei ele numa situação difícil, porque ele chegou ontem e, na verdade, eu pretendia compartilhar hoje com os irmãos, mas a minha voz não está permitindo. Aí, bom, a gente estava conversando já sobre algumas coisas, um assunto assim, e então eu pedi para ele
compartilhar, aproveitar também a passagem dele aqui por Brasília. Amém? Não vou apresentá-lo, porque já não precisa, né? Amém. Bom dia, é realmente uma alegria estar aqui com vocês outra vez. Gosto muito. E, na verdade, o que eu tenho para compartilhar hoje com vocês é algo que tem estado no meu coração e tem estado no coração de Fernando também. A gente estava conversando sobre esse tema e é algo que tem muito mais do que sido uma anotação, tem sido uma preocupação no coração sobre o nosso papel, né? E a sabedoria de Deus. Aí, a gente cantou aqui, né? Todo poder te foi dado no céu e na terra, todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido na glória. Tá? A gente lê, a gente entende, a gente crê nisso, mas a minha preocupação esse tempo é o quanto o nosso coração está ficando sobrecarregado e o quanto a gente não consegue enxergar essa verdade. Tá? A minha meditação tem sido sobre a soberania de Deus, sobre a sabedoria de Deus. É uma época de que, por causa muito da minha formação, eu gosto de ouvir e ler notícia. E aí você ouve notícia de todas as tendências. E aí uma coisa que comecei a ver é o quanto isso lhe deixa cego para as verdades de Deus. Você olha tudo que está acontecendo e está um desgoverno. A vida está rolando, os homens estão se juntando e não tem quem vá pôr um freio nisso, né? Eu, com o tempo, aprendi a parar. Naquela hora, eu estou ouvindo a notícia veio, aquilo me incomodou bastante. Eu aprendi a parar e orar. Tá? Colocar meus olhos de novo em Deus. Porque se eu não fizer isso, daqui a pouco, eu estou discutindo com meu irmão, aquele que tinha que estar lado a lado comigo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Termina que eu estou discutindo com ele, porque eu tenho que conscientizar meu irmão da seriedade das coisas que estão acontecendo. Se eu não conseguir conscientizar colega de trabalho, colega de escola, meu irmão de fé, aí a coisa vai ficar totalmente desgovernada. E eu tenho quase que a obrigação de defender, né, a sociedade. Eu lembro de uma situação que para mim foi muito forte. Eu era jovem, mas já estava casado e já tinha filho. Eu vou citar algo da política, que foi quando o Collor assumiu, né? Quando o Collor assumiu, eu tinha comprado uma casa, eu ia reformar a casa, eu tinha um emprego e um trabalho paralelo, minha esposa trabalhava, e no trabalho paralelo ela estava comigo, e de um dia para o outro, ninguém tinha dinheiro, foi um caos total. E uma coisa que me marcou muito foi ver empresários naquela época que se suicidaram, né? E porque não suportaram o que estava acontecendo, a realidade do momento. E aí você pense como é uma época conturbada, né? Uma época de discussão, uma época acalorada. E foi uma época bastante difícil para mim. Foi uma época bem difícil.
Mas o que segurava meu coração, o que segurava minha mente, é que eu não estava dentro de um contexto nacional. Eu estava debaixo de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estava debaixo de um governo que estava errando. Eu estava debaixo de um Deus que não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Deus não estava descuidado. E aí, quando ele prestou atenção, Collor entrou e fez. Não foi. Ele sabia disso. Ele levantou-se. Eu creio que qualquer autoridade é levantada por Deus. Ele levantou essa autoridade. E isso fazia parte de algo muito maior do que aquele momento. Aquele momento, se ele não tivesse sofrido impeachment, ia durar 4 anos. E a visão de Deus não é de 4 em 4 anos. A visão de Deus é do propósito eterno que ele tem. E desde o início, ele sabe que ele vai ter que lidar com os desvios causados pelo homem. Porém, ele nunca deixa de ser Deus. Nunca. Ele nunca perde o controle dessa situação. E dentro disso, eu sempre me perguntei, qual é o meu papel? Qual é a minha participação dentro do projeto de Deus? Não é dentro do que está acontecendo. Não é eu ter uma visão temporária. É eu buscar ter a visão eterna. A gente se converte, Jesus não nos engana, ele avisa, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, estou convosco. Então, se a gente estiver olhando para Deus, nós vamos ser o bom perfume de Cristo, aonde quer que a gente esteja. Então, usando um outro tema muito comum, eu ia para o trabalho e tinha a rodinha dos homens, né? Quando você encosta ali, nada de bom está saindo daquela conversa. Nada de bom. E eu ficava numa sala que era só homem, e aí o negócio era pesado, né? O que acontecia? Constantemente. Era eu chegar, os caras estão no meio da conversa e dizer assim, muda a conversa, Paulo chegou. Não é porque eu tinha ali uma discussão moral sobre que aquilo era uma abominação, que aquilo era pecado para Deus. Não é porque eu tinha essa acusação sobre eles. Era simplesmente porque eles viam um homem que chegava e tinha uma família e que não adulterava, não falava pornografia e falava da esposa, o que é pior ainda. Pior do que você não falar pornografia é você falar da esposa como foi bom. A gente saiu, a gente viajou, a gente passeou, meus filhos não sei o quê. Um povo que não está nem aí para os filhos. Então, o impacto que a sabedoria de Deus causa na sociedade é muito maior do que qualquer discurso que a gente faça. E a segurança de que Deus não perdeu o controle da situação é o que nos dá a paz, que excede todo entendimento,
para passar por toda e qualquer situação. Então, eu tinha que viver a vida comum, fazer tudo o que eu tenho para fazer, seja estudar, seja trabalhar, seja o que for. Às vezes, o seu foco é num chefe, que ele é muito incompetente, você não sabe por que ele virou chefe. Eu já tive chefe assim. E chegava uma hora que o chefe deu uma ordem e que o povo dizia, não vou fazer. E eu fazia. E eu sabia que eu estava perdendo tempo, que aquilo não ia dar em nada. Aí um dia, esse chefe chegou e disse assim, tá, põe aí, tal. Aí eu coloquei, aí ele disse, mas não vai para lugar nenhum isso aí, não consegue. Isso foi falado desde o início. Desde o início a gente avisou que fazer o trabalho dessa forma não vai dar em lugar nenhum, a gente não consegue dar seguimento. Ah, tá, não faça mais não, aí foi embora. Então, assim, o meu papel hoje não é brigar com as pessoas, nem conscientizar as pessoas, tá? Nem temer. Nem temer. A gente que é mais velho aqui, gente, passou por Collor, passou por Sarney, passou por Itamar, passou por Lula, passou por Bolsonaro, já passou por tudo, né? Deus não deixou de ser Deus. Deus, hora nenhuma, perdeu o controle, nem da sociedade, nem da vida da gente. O que a gente tem que levar hoje? A paz de Cristo, que excede todo entendimento. O bom perfume de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu escrevi uma pregação bem bonitinha e tal, bem organizadinha. E eu cheguei aqui e Deus foi falando ao meu coração com essa música, com o testemunho de Cristiane. O que eu estou falando é exatamente o que eu ia falar. Mas o que eu estou compartilhando com vocês, eu tinha vários textos bíblicos escritos, mas o que eu estou compartilhando com vocês é uma preocupação. É uma preocupação que vocês tenham paz. E essa paz seja levada para qualquer lugar e que essa paz seja o bom perfume de Cristo. Você pode estar na pior situação possível. Tem muitas vezes, eu não sei se eu sou campeão, mas eu sou quase campeão de assalto, roubo e furto. Muitas vezes. Eu já me parei na delegacia muitas vezes dando queixa, porque você termina tendo que dar queixa, né? Porque rouba um documento, rouba um celular, rouba uma coisa, você tem que dar queixa. Eu agora estou sofrendo um novo tentativa de golpe muito interessante no WhatsApp, que aparece gente de tudo. Apareceu um do México, agora apareceu um árabe, e entra para conversar. Não, eu estou procurando um amigo, tá, tá, muito bom, bloqueio. Aí eu sou conhecido por assalto. Quem quiser outro dia com calma, eu conto as histórias muito engraçadas para quem está com bom humor. Tá? Eu já botei 2 ladrões para parar e dizer assim, não, eu vou orar por vocês. Aí os caras dizem, a gente está roubando, eu não posso ficar aqui. Não, peraí, você vai embora, mas antes eu vou orar. Aí eu orei e eles agradeceram, roubaram. E foram embora. Mas, assim, no lugar que eu morava, não moro mais no mesmo lugar, no lugar que eu morava, e olha, eu não sofri assalto porque eu morava nesse lugar. Eu fui assaltado diversas vezes na Pituba, diversas. Minha filha tinha uma técnica maravilhosa, ela saía com biscoito na bolsa. Quando via um carinha que ela via que perdi tudo, ela abria a bolsa, tirava o biscoito, começava a comer, fazia, quer? Aí o cara ficava assim meio perdido. Ele ia dar o comando do assalto, né? Aí ela oferecia biscoito, aí tinha uns que diziam, quero.
Aí ela dava biscoito, ficava ali no ponto de ônibus comendo, ela pegava o ônibus e ia embora. Tá? Tinha vezes que avisava, ó, eu quase fui assaltado não sei aonde, se não sei quem vier, venha por não sei por onde. Então, a gente é uma família boa de assaltar, tem uma cara boa. Né? E tinha uns vizinhos de onde eu morava que eles não aceitavam isso. Um dia um vizinho foi até minha porta e pediu para eu ir embora. Ele pediu, saia daqui, você traz perigo para a gente. Por quê? Porque, além de eu ser bom de ser assaltado, eu não tomava providência. A providência que eu tomava era chamar a polícia, dar queixa e ir embora. Existiam outras opções que eles gostariam que eu participasse, e eu dizia que eu não ia participar, que eu não ia fazer isso. Né? Então, Deus perdeu o controle. Entende? Deus perdeu o controle. Não perdeu. Todas as vezes eu dizia, Deus está me usando, ou para alcançar o ladrão, ou para alcançar minha rua. É um plano que ele tem. Ele parou, pensou e disse, esse plano é bom. Vamos lá. E aí, digo com tranquilidade de que tudo que eu perdi em assalto e roubo e tal, muitas coisas eu desisti, não vou ter mais isso. E eu ganhava. Então, assim, Deus, ele não está perdendo o controle de nada. Não importa qual é a situação, ou de doença, ou de governo, ou de roubo, não importa. Se a nossa decisão é viver para Deus, na situação que a gente está, a gente tem que olhar para Deus e perguntar como você quer me usar aqui. A resposta vai cair sempre em levar o bom perfume de Cristo. Se tiver alguma outra resposta, você vai ver que no fim vai dar na mesma coisa. É você ser sal e luz, é você ser testemunha, é você pregar o evangelho. Qualquer resposta fora da palavra de Deus é humana. Pode ser boa? Pode. Mas ela está cooperando com a vontade de Deus? Não. Pode ser só uma boa ideia. Pode ser só um bom conceito. Essa historinha que aconteceu em Salvador faz mais sentido. Eu acho que aqui choca mais do que faz sentido, mas é uma boa ideia. Que foi o seguinte, tinha uma conversa sobre casamento, e aí um pai disse assim, olha, casamento é quando você tem uma arma com uma bala só, e a onça está vindo. Então você tem que esperar, porque você tem que saber a hora e atirar, matar a onça. Porque você só tem uma bala e ela lhe pega. Aí começou aquela discussão sobre, prudência, tem que observar essas coisas, né? Aí você pega as coisas do reino e vai encaixando numa ideia boa do mundo. E aí você vai trazendo o texto e vai recheando aquela ideia, que é uma ideia boa. Claro, você tem que observar, você tem que não sei o quê, e aí você enxerta a palavra de Deus naquilo. Eu sou baiano, certo? Por favor, não se escandalizem. Esse conceito do caçador de uma bala só é de Oxóssi, é do candomblé. Então, esse é o grande ensinamento de Oxóssi. Gente, o que a palavra de Deus fala sobre casamento? Que a esposa veio do Senhor, vamos orar. Vamos seguir, ser prudente, observar e tal, entendendo que a gente tem que orar e levar para a presença de Deus. Não é que a gente tem uma bala só. A gente não tem uma bala só, a gente tem um Deus. A gente não tem uma única chance e única oportunidade que dá certo ou dá errado.
É Deus que está conduzindo a vida da gente. Essa época agora, que é uma época até difícil de falar, que é uma época bem política, aí você vê tem uma explicação enorme por que fulano, o outro tem uma explicação enorme por que cicrano. Se for desse jeito que os irmãos estão discutindo, tá? Quando tiver o resultado da eleição, ou Deus ganhou, ou Deus perdeu. Porque se entrar alguém que é aquele que Deus quer, Deus ganhou. Se entrar aquele que é contra o que Deus quer, Deus perdeu. Então, gente, ele não é Deus. Se ele perde o controle de tudo o que está acontecendo, se é ele que coloca rei, remove rei, põe autoridade, tira autoridade, qualquer um que ganhe vai estar dentro do propósito de Deus. O que a gente tem que ver é se o que é que Deus quer. Às vezes Deus quer abençoar o povo dele, fazer prosperar. Às vezes Deus quer sacudir o povo dele e dizer assim, ó, só fica em pé quem está em pé. Vai ser bom igual. A ideia de felicidade, tranquilidade e paz e fartura é humana. A nossa ideia é, não importa a tribulação, Deus está conosco. Não importa o que vai acontecer, Deus não perdeu o controle. Isso faz com que você fique livre para votar e dizer assim, ó, Jesus, eu não entendo nada, eu vou votar aqui. Amém. Continuo orando que seja feita a sua vontade. Às vezes sua vontade, a vontade de Deus, combina com o que eu votei. Às vezes não. Mas o que é importante para mim? Que a vontade de Deus seja feita. Porque se eu não tiver essa visão, eu vou ter muito conflito no trabalho. Eu vou ter conflito no trabalho porque o colega é encostado, não gosta de trabalhar, é preguiçoso, porque o chefe é incompetente e fica fazendo coisa que não devia. Eu vou ter problema na escola, eu vou ter problema no transporte público. Porque todo dia eu pego esse ônibus, esse motorista todo dia corre, esse motorista todo dia é lerdo. A gente vai ter problema com qualquer situação na vida. Porque o que a gente está querendo não é a vontade de Deus. O que a gente está querendo é o nosso conforto. Isso é um equívoco muito grande. Nós temos que ser um povo preparado para passar por qualquer coisa, desde que seja o que Deus quer. E a gente não pode negar o nome de Cristo. Eu acho interessante que aí volta a moda aqueles livros, Por Essa Cruz Morrerei, Torturado e tal. E são livros que você quer? Não. Eu não quero. É bonito, é ótimo, é lindo. Ah, é um amor a Jesus e tal. E o seu amor? O seu amor está com disposição de sofrer por amor a Cristo? Gente, a gente está numa situação mundial que coopera com o plano de Deus. Se ela mudar e ficar bom para a gente, não vai estar cooperando. Essa é a verdade. Para acontecer o que Deus quer, o negócio tem que ficar ruim. A palavra já fala. Eu não posso me enganar. Eu não posso dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, e querer paz, e querer comodidade. Se eu digo Maranata, vem Senhor Jesus, eu tenho que saber o que eu estou dizendo. A situação vai ficar feia. Não é o que a palavra de Deus diz? Você quer isso? É a sabedoria de Deus, não é a sua. É maior. Agora, eu posso passar por isso amargurado, inclusive com Deus, ou eu posso passar por isso em paz e feliz com Deus, porque Ele está sendo soberano,
a situação está piorando, ele disse que ia piorar e ele está cumprindo a palavra dele, né? E amém, vamos em frente. Vamos em frente. A minha preocupação hoje em dia é julgar todas as coisas e retende o que é bom. Mas qual é a base que você vai julgar? Você vai julgar na base de isso me faz feliz, isso é melhor para o povo, isso é melhor para o meu país? Ou você vai julgar pela palavra de Deus e dizer, poxa, isso era muito bom para o povo, mas não coopera com o propósito de Deus na terra? Se você tem essa noção, você vai aproveitar um período bom. Amém, glória a Deus. Mas você vai saber que o seu papel, dia a dia, é levar o bom perfume de Cristo, é ser sal, é ser luz, é levar a palavra. Amém? Então, assim, qual é a nossa esperança? A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está no que a gente vive, no que a gente consegue adquirir de bem, de comodidade. A nossa esperança está em Cristo. É bonito ver na Bíblia, você passar por riqueza, por pobreza, por fome, por fartura. Mas isso é para a gente. A gente tem que saber passar por qualquer coisa. A gente tem que saber passar. Por quê? Porque os nossos olhos e o nosso coração está em Cristo. A gente tem que passar. A proposta de vida nossa é o propósito de Deus. Não é Deus satisfazer o nosso propósito. É a gente estar alinhado com o propósito de Deus. Isso traz paz. Digo a vocês que, assim, no decorrer desses muitos anos, que muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errado. Muitas vezes eu tive alegria, muitas vezes eu tive tristeza, certo? Todo esse tempo, Deus não perdeu o controle. E a gente foi feliz. Porque a nossa felicidade não estava na situação. A nossa felicidade estava em saber que Deus estava no controle. Isso descansa a nossa alma. A gente saber que o que eu estou passando, seja bom ou seja ruim, Deus está no controle. Isso descansa a nossa alma. E isso leva, para onde a gente for, a presença de Cristo, porque é uma pessoa em paz, quando não devia estar. Amém? A minha maior preocupação hoje é orar, porque você ouve tanta notícia, tanta coisa, que o pânico está na porta, né? O pânico está na porta de casa, batendo para entrar. Seja o que for, seja padrão moral, financeiro, social, político, não tem uma notícia que lhe acalme. O que me acalma é Deus está no controle. Esse é um ponto. Todas as coisas cooperam para o meu bem, não importa o que vai acontecer. E eu estou aqui para ser representante de Jesus. Amém. E o quanto a gente vai sofrer? Meu irmão, eu não vou olhar para isso. Esse não é o meu chamado. O meu chamado é olhar para Cristo. Mas vai ser muito ruim. O meu chamado é confiar no Deus eterno. Porque se eu não confio que Ele é Deus eterno, que Ele tem o controle, não faz sentido ter fé. Não é isso? Então, amém. Amém. A minha alegria hoje é que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós estamos aqui para cooperar com o propósito de Deus. Nós estamos aqui para falar da palavra, falar de Cristo, e este
crucificado. Não discutir sabedoria humana, não ter discussões infindáveis sobre aquilo que não é a palavra de Deus. Não adianta. A gente vai estar discutindo pelos próximos 6 meses, 1 ano. Tá? Tanta coisa já passou, que eu acho que pelo menos isso a gente devia aprender. Que as coisas passam, mas olha o que Deus fez. A situação era ruim, você ficou mal. Ah, foi uma época difícil. Ok, mas você ficou desamparado, só. Não ficou. Então, o que a gente tem que olhar é para Cristo. O que a gente tem que fazer é ser sal, ser luz. E ser sal e luz não é discutir ideia humana. É levar a palavra de Deus, seja onde for. Seja onde for. Então, esse é o chamado. Continua sendo o mesmo chamado. Há quase 1 mês atrás eu falei quase a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa mente está sendo bombardeada. O nosso dia a dia está sendo um bombardeio. E se vocês prestarem atenção, esse bombardeio vai numa direção de que Deus vai perder o controle. Esse bombardeio abala a nossa fé. Então, o dia a dia da gente está assim, você acredita, mas vai dar errado. Vai dar ruim para você. Não vai dar certo. Você não vai conseguir. Tá? O que a gente tem que olhar é para Jesus, não importa a circunstância. Amém? Amém. Vou orar. Ó Senhor, parece que estamos cercados pelos nossos inimigos. Os nossos inimigos são a economia, cultura, educação, política. Parece que tudo se volta contra ti, contra a tua palavra e contra o teu povo. Queremos te pedir, Senhor, que tu venhas com a paz que excede todo entendimento. Queremos te pedir que tu venhas com a sabedoria que vem do alto e encha nossa mente e nosso coração. Que o Espírito Santo nos conduza a enxergar a tua direção, quem tu és, Senhor, e o que tu queres, Senhor. Nos usa o tempo inteiro, em qualquer lugar, em qualquer situação, como instrumento teu. Senhor, que sejamos intrépidos, que sejamos corajosos para não olhar para as dificuldades, mas em qualquer lugar levar o teu nome, levar a tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Eu vou dizer o que a Dilson falou. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa sobre isso, pode. Amém. Estava pensando aqui, algumas preocupações que temos tido com toda a situação que vivemos, mas a minha convicção é que o verdadeiro drama desta geração, nossa, como talvez tenha sido o caso sempre, mas da nossa, não está na economia. A questão não é se a gente vai enfrentar uma crise econômica, recessão, desemprego. Não está nos dramas sociais que disso podem vir. O verdadeiro drama dessa geração não está na política, da capacidade ou incapacidade das pessoas, dos líderes, dos nossos príncipes, resolverem os problemas, ou do próprio povo, no caso aí de democracia, de participar da solução e dos problemas. O verdadeiro drama não está nem mesmo na iniquidade que cresce, na depravação moral,
Isso não é o principal problema dessa geração, a meu ver. Não são as guerras, as perseguições. Mas, para mim, o grande problema dessa geração, o principal drama que nós vivemos, é que hoje, raramente se ouve e se vê a proclamação, o testemunho do Evangelho de Jesus. Infelizmente, a igreja e muitos cristãos têm se envolvido em contendas, em debates sobre questões importantes que sejam, que possam ser, não, como disse Paulo a Timóteo, não produzem o serviço de Deus na fé. Eu fui ler sobre contendas, tem no mínimo 10 passagens assim bem claras que Paulo escreve para os irmãos, para Timóteo várias, dizendo assim, olha, não se envolva, não perca tempo. Ele diz assim, falatório inútil. Por que Paulo está dizendo que é inútil? Ele não diz, a gente não sabe qual era o assunto. Tem uma ideia, mas não sabe. Porque não era importante o tema. O que era importante para Paulo é que os irmãos se concentrassem, focassem na doutrina de Cristo. E não perdessem essa ênfase. E não se perdessem em discussões, em debates sobre assuntos que, por importantes que possam ser, não produzem o serviço de Deus na fé. Produzem confusão, contenda, raiva, briga, todo tipo de dissensão. Hoje é dramático, porque nós vivemos uma sociedade em que nós estamos inseridos no que as pessoas chamam de uma arena pública de debate. Porque antigamente, sem internet, você debatia com o seu vizinho, com o cara que você encontrava. Hoje você debate com o mundo inteiro, com o chinês, com o árabe, com qualquer um, com gente que você nunca viu. E é um debate 24 horas, não tem tempo, não tem, é sem fim. Paulo fala em altercações sem fim. Um fala, outro fala, um posta, outro posta, tu vai, outro vai. De manhã, tarde e noite. O nego fica de madrugada lá respondendo os negócios, porque é absurdo. Vai para cá, vai para lá. Amados, por importantes que essas questões possam ser, isto não produz o serviço de Deus na fé. Não produz. Incentiva iras, invejas, discórdias, confusão. Não produz o serviço de Deus na fé. Paulo estava muito preocupado que Timóteo não se envolvesse nessas coisas. Ele diz, um presbítero tem que ser inimigo de contendas. Inimigo de contendas. E Timóteo, não se meta nisso. Não é a doutrina de Cristo, não se meta nisso. Você, seja brando, seja manso, fale, insista, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. Qual é o propósito de Deus? Esse é o intuito de Deus. E é com isso que você tem que cooperar. Essa é a sua principal tarefa. E nos preocupa muito que muito desgaste esteja sendo produzido por causas e questões alheias ao reino de Deus, no sentido de que elas não vão livrar ninguém do inferno. Amados, entendam. Qualquer exemplo é perigoso, mas os tempos são perigosos, então bora lá. Meu problema, ao longo da minha vida, tá certo que isso mudou, não estava na evolução da legislação brasileira sobre, por exemplo, costumes, casamento, união de pessoas do mesmo sexo, homoafetiva, sei lá o quê, para citar um debate. Vai, não vai, bota na lei, não bota? Vai para a Constituição, não bota na Constituição? A gente se posiciona, a gente debate, a gente discute, a gente
como cidadão, a gente vai, expressa a opinião da gente, e deve fazer isso. Deve fazer isso. Mas, meu caro, meu drama verdadeiro ao longo da vida foi como é que eu ia proclamar o evangelho para o homossexual que trabalhava comigo. Porque mudar a lei do país, no limite, não é responsabilidade minha somente. A minha ação ali é muito limitada. Eu voto num parlamentar, eu participo de uma campanha, mas é uma decisão da sociedade. E para onde vai a sociedade? No sentido escatológico bíblico de aumentar a iniquidade. É para aí que a sociedade vai. Tá certo? Agora, o sujeito, eu lembro de um especificamente, só que frequentava a minha sala no trabalho, que tinha essa orientação sexual e era um homem, não por isso, simplesmente, mas era um homem depravado, como eram também os meus colegas de sala, que eram meramente adúlteros, vamos dizer assim. Eram todos depravados, como o Paulo falou. Então, eu tinha a responsabilidade de pregar para os meus colegas de trabalho. Eu tinha 20 anos de idade, eles eram mais velhos que eu, o dobro da minha idade mais. E ainda tinha essas pessoas que visitavam a sala, que eram agressivas nas palavras, provocavam. Qual era o meu problema? Como eu vou falar de Jesus para esse cara? Como eu vou dizer para ele que Deus ama ele? Esse era o meu verdadeiro problema. Porque essa é a minha responsabilidade. Porque ali naquela sala, eu era o único que conhecia essa verdade. Essa era a minha responsabilidade. Me envolver de alguma forma. Eu tentei, ganhei um inimigo. Paciência. Ganhei um inimigo. Paciência. Não desisti dele, não. Algumas vezes eu preguei para ele, inclusive quando ele estava perto de se aposentar, eu procurei ele de novo. Não sei como ele... Esse cara foi uma das primeiras pessoas que eu conheci que morreu de AIDS, porque era da época. Era uma doença nova. Então, amados, o que, de fato, essa geração precisa é de homens e mulheres que reflitam nas suas vidas, mostrem nas suas vidas a misericórdia, a bondade, a graça do Senhor, assim, cujas vidas tenham assim, sabor e cheiro de Jesus. É isso que esse mundo, essa geração precisa desesperadamente, e é isso que está muito difícil de encontrar. Muito. Você pode percorrer aí as mídias, as arenas de debate, a maneira como as pessoas se expressam. Não tem quase ninguém falando disso. Quase ninguém está falando disso. Eu conheço, mas eu não frequento tanto assim esse meio aí, mas conheço alguns homens de Deus que começaram, se envolveram aí nesses canais de comunicação muito firmes e determinados com a palavra de Deus, e hoje estão fazendo pregação de autoajuda como qualquer um. Gospel, né? O coach gospel. Mas no final é assim, viva a sua vida, se realize, seja feliz, vá para frente, acredite em você, realize seus sonhos. No final é isso. Aí a gente estava conversando que a palavra da moda é propósito. Tem um propósito, vai atrás dele. Mas que propósito? Propósito, na teoria social, é aquilo que a gente chama de significante vazio. Não tem mais conteúdo, cada um bota ali dentro o que quer. Não é? Tenha um propósito. Qual? Não importa. Importa que você tenha um propósito e vá atrás dele. Está cheio disso. Amados, assim, o que as pessoas precisam muito nessa geração, muito, é ouvir o evangelho de Jesus. Purinho, assim, entendeu? Novo Testamento, Sermão do Monte, pregação de Jesus. As pessoas precisam disso. Cada vez mais isso é uma palavra escandalosa, difícil das pessoas suportarem, porque na Bíblia diz que nos últimos tempos os homens não suportarão a sã doutrina.
vai ser cada vez mais difícil simplesmente pregar o evangelho e dizer: meu amigo, você nasceu pecador, você é inimigo de Deus, você precisa de Deus, você se acha, tem uma condenação sobre você, mas Deus ama você. Está cada vez mais difícil você ouvir essa pregação em qualquer lugar. A pregação é: seja feliz, ganhe dinheiro, se realize, é vitorioso, ou então qualquer arena que a gente entre, debate, vamos ganhar, vamos acontecer. O importa é que eu, como diz o Paulo, eu convença você da minha ideia e você vai para o inferno do mesmo jeito? Cheio de excelentes ideias? O que adianta? Nosso negócio aqui é a obra do Pai. Nós podemos nos envolver em todas essas questões em vários aspectos da nossa vida. Muitas são lícitas e meritórias. E devemos nos envolver nela, mas o centro da nossa vida não pode ser esse, porque se for, nós vamos cair no desespero. No desespero. Vamos ficar confundidos, confusos, como todo mundo. Porque envolvemos o nome de Jesus em várias questões, nas quais Jesus não está envolvido. Porque ele nunca disse nada sobre isso. Nada. Aí, podemos chegar a Jesus perdeu essa, quem sabe ganha a próxima. Deu errado. Vamos brigar para na próxima dar certo. Amados, assim, pode ser que a gente conversar várias coisas sobre isso, não é o momento. A exortação que nós queríamos trazer para vocês é: vamos anunciar o evangelho. Essa música da multidão dos que creram era só um coração, é um mantra na minha vida, é um mantra. É um mantra. Se a gente viver isso daí um pouquinho, nós vamos causar muito mais impacto para o reino de Deus. Não é impacto para a sociedade. Nós não estamos aqui para causar impacto na sociedade, no sentido de transformar a sociedade. Nós estamos aqui para causar impacto no mundo espiritual. Porque o reino de Deus é o reino dos céus. É lá que a gente tem, é nessa dimensão que a nossa vida tem que causar impacto. Não é assim: eu encontrei um cara que sabia tudo, sei lá, de política, falava, acontecia, tinha um monte de argumento. Esse cara, por exemplo, né, podia ser uma pessoa com o meu perfil. Trabalhei 38 anos na Câmara dos Deputados, enfim. Estudei isso academicamente, estudei babá. Pensei: mas que cara, o Fernando é um cara cheio de ideias, cheio de não sei o quê, sabe um monte de coisa, conta um monte de história. Escreveu um livro sobre isso. E a pessoa pode me tecer enormes elogios, e eu nunca disse para ela do amor de Deus por ela. Eu nunca proclamei o reino para ela. Se proclamasse, perderia o bom conceito dela, provavelmente, né? Aconteceu comigo, com alguns colegas lá do mestrado, doutorado. Perdi o bom conceito deles. Mas eu estou ali para quê? Estou ali para quê? Eu estou ali para dizer o que ali ninguém mais ia dizer. Para apontar para a eternidade. Mas sabe uma coisa que falta nessa geração? Lágrimas. Nós estamos mais preocupados em nos enchermos de indignação e razão do que em chorarmos pelo perdido. Faltam lágrimas. Faltam lágrimas nos olhos dos cristãos por uma geração perdida. A Bíblia diz que Jesus olhava as multidões e ele se enchia de íntima compaixão, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Jesus não estava indignado com a questão social, com o imperialismo romano, com a fome, com o desemprego, com a inflação, com a prostituição, que era enorme, com a hipocrisia daquela sociedade toda. O que movia o coração de Jesus é que eram pessoas preciosas para Deus, que estavam perdidas. Perdidas. Porque eram ovelhas que não tinham pastor.
Por isso Jesus não foi lá se envolver naquelas outras questões. Jesus foi anunciar o reino de Deus para eles. Essa é a vocação, o chamado da igreja. Bom, eu não ia pregar, a voz que eu não tinha foi embora. Mas queria deixar essa reflexão com vocês, amados. Você quer, Deus, fazer aquele anúncio antes da gente encerrar? Uma das formas de pregar o evangelho é através da música. Como vocês já perceberam, já tem assim um certo tempo que eu estou tendo oportunidade de musicar as poesias do Fernando, né? E uma das coisas que tem me alegrado demais, amados, é que, por exemplo, semana passada, lá no encontro da igreja em Goiânia, tem uma irmãzinha lá que estava com muita dificuldade de caminhar, sabe? Muita ansiedade, muito problema. E ela deu um testemunho lá. E ela falou assim, amados, eu estou sendo muito animada para caminhar todos os dias com o Senhor. Uma das coisas que eu tenho levantado todo dia de manhã e uma palavra que tem vindo ao meu coração é aquela música, cada manhã tua voz me diz. Ela falou que todo dia de manhã canta essa música, para ela ficar calma, para ela ficar tranquila, para ela poder caminhar no dia. A gente não sabe até que ponto as canções elas refletem na vida das pessoas, né? E eu só sei, amados, que música é uma como é que eu diria? É um instrumento que facilita muito a gente guardar as coisas, guardar a poesia, guardar... Você pega um salmo aqui, por exemplo, da Bíblia, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é bendito, seu santo nome. Quer dizer, você guarda a palavra. E eu queria dizer para vocês que agora, dia 11/8, nós vamos lançar um outro disco, uma parceria minha com o Fernando. São 3 músicas antigas que a gente fez releitura, né? Essa própria, Cada Manhã, Há um Rio, a outra, Tudo que Te Exalta, que Moisés cantou comigo, alguns singles que já estavam na plataforma, uma que eu cantei com Davi, e outras 7 inéditas, né? Que tem participação do Telo Borges, que é um irmão muito querido, até muito conhecido no meio popular, né? Porque é irmão do Lô Borges, fez parte do projeto Clube da Esquina, ele é irmão convertido, o Sóstenes, o Jorge Camargo, o João Alexandre, o Zazo, o Carlinhos Veiga, que é pastor aqui em Brasília, a Vanessa Pinheiro, cantora aqui também, irmã. Então, o disco está muito bom, está muito agradável. Eu queria pedir para vocês, que agora é dia 11/8 que vai ser lançado, que vocês divulgassem, cantassem, como é que fala? Divulgassem, compartilhassem nas redes de vocês, nos WhatsApps, nos grupos de família, tá bom? É uma forma que a gente tem de proclamar o evangelho cantando, né? E tem sido um privilégio para mim musicar as poesias do Fernando, que tem me abençoado demais. E eu quero dizer para vocês que tudo que eu tenho cantado primeiro me abençoa, né? E eu espero que abençoe os outros também. E eu tenho certeza que tem abençoado, porque eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas de fora, né? Como são canções de nós que estamos aqui juntos, né? Na mesma congregação, então assim, espero que também seja bênção na vida de vocês, tá bom? Fala, meu lindo. Legal. Bom dia, irmãos. Eu estava ali pensando assim, me veio muito à mente quando o Paulinho estava falando, né? O Fernando também. E assim, se eu deveria falar, mas eu acho que é bom porque serve para as gerações, né, atuais aquilo que a gente teve no passado. E eu já conversei com o Fernando e falei assim, às vezes fala-se muito hoje dos desafios, porque, claro, é o que a gente está vivendo. Mas a gente teve muitos desafios também na nossa juventude, né, Edilson, né, Paulinho, né, Fernando? Uma das coisas, assim, eu queria fazer uma referência rápida, eu vou tentar resumir, umas 3 coisas que eu estava lembrando mais ou menos, pelo menos. Certa vez, eu trabalhava no ano de 82, 83, por aí, lá se vão, né? Não precisa nem falar, né, mas vou falar para... eu era, assim, convertido, tinha o quê? Uns 3 para 4 anos. E a gente enfrentava muitos desafios. Eu tinha uma colega que era solteira, não era casada, claro, não tinha filhos, né?
Aí uma chefe, uma das chefes que eu tinha, virou para ela e falou assim: você deveria arrumar uma pessoa e ter um filho com ela. Aí eu fiquei assim, parado na minha, né, quieto. Aí ela virou para mim, porque ela me conhecia, sabia, eu me identificava como evangélico, né, e procurava viver assim. Eu tinha o quê? 22 anos, por aí. Aí ela: né, Saulo, o que você acha? Aí eu falei assim: olha, eu não concordo com esse caminho, não. Para mim, o caminho tem que ser o certo. Aí ela virou assim e falou assim: esse é o rapaz que eu queria para o meu genro, para ser meu genro. Quer dizer, ela quis me testar, né? Ela tinha uma filhinha, a filha, claro que não tinha nada a ver, né? Mas ela falou assim, era criança, ela falou assim como assim, aprovando, né? Aprovando. Isso foi muito bom. E uma outra coisa que eu queria falar, e o Fernando me acompanhou também nos meus tempos aí, né? A gente já se conhece paralelamente. O Fernando trabalhava na Câmara já e, assim, eu era professor. E a gente que é professor, assim, infelizmente, eu digo, muitas vezes a gente não sabe achar caminhos para se contentar, porque a gente estabelece muitos ideais e a gente acaba se frustrando. E aí, assim, eu queria... teve uma época, assim, que eu ansiei muito, assim, por mudar de serviço, ter um emprego melhor, né? Aí saiu um concurso da Câmara. Eu me lembro que eu peguei umas aulas, eu e mais algumas pessoas da época, pegamos umas aulas de redação parlamentar com o Fernando e tal. E, assim, falar e jogar a palavra no papel eu tenho uma certa facilidade. Então, eu fui para esse concurso. Foram 4 etapas. E, assim, foram dificílimas, né? Para ter uma ideia, eram, assim, 80, 100 questões na primeira etapa, 80, 100 na segunda, 80, 100 na terceira e por aí vai. Cobraram, assim, questões filigranas, né, minúcias de linguistas, porque era redação parlamentar. E eu passei por tudo isso, numa boa. Aí, quando eu cheguei na quarta etapa, que era uma prova discursiva, aí eu caí na bobagem de fazer o resumo, né? Eu era muito perfeccionista, ainda sou muitas vezes. Aí eu pulei, assim, uma página. Quando eu fui passar a limpo, eu pulei uma página, porque eu achei que fosse a mesma coisa do caderno de rascunho. Quando eu vi, aí eu tive que mutilar mesmo, cortar 2 discursos que eu já tinha escrito. Aí depois eu comecei a tremer de nervoso. Eu fui assim, me portei como uma criança na época. Eu falei: não é possível, não, eu vou terminar. Eu não acreditava e acabei nada, né? E, enfim, bateram um sinal lá e, pô, entrega. Aí o nervosismo dobrou, multiplicou por 10. Aí eu saí daquele dia assim, arrasado de lá. Eu falei: meu Deus, por quê? Eu falei: por que eu não consegui? Aí depois apareceu um concurso da Câmara Legislativa. Do mesmo jeito. E a prova com 100 questões de português, 100 de direito disso, direito daquilo, não sei o que, tecnológico do governo federal, governo local. Passei. Na terceira etapa, e essas provas eram, como a gente dizia na época, uma caixinha de surpresa, né? Porque a gente não sabia o que ia ter. Na terceira etapa, aí eu tive uma infecção renal muito forte, passei quase 2 meses mal, e estava aguardando a terceira etapa. Eles divulgavam nos jornais. Não fiquei sabendo um dia antes. Fui para lá, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo que podia ter levado uma constituição para fazer a consulta, para fazer a questão dissertativa. E eu estou com nada aqui, né? Aí, faltando uns 40 minutos, que a gente chegou mais cedo, aí eu encontrei um colega e falou: Saulo, vamos ver se a gente acha alguma livraria aí. Mas era no sábado, procurar livraria aberta naquela época, não sei hoje talvez também, no sábado à tarde, era sonhar com o impossível, né? Aí eu fiz a prova também, na última etapa, desclassificado. Por que eu estou contando isso? Eu acho que esses desafios ainda existem hoje, né, Fernando? Existem, né? Para os jovens hoje. E depois Deus foi me dando um outro pensamento. Eu falei assim: não, eu vou me centrar nisso, não sei o que Deus quer me mostrar. E eu fui me concentrando, me
como a gente fala, focando, né, vamos dizer assim, concentrando, focando em Deus, falando, Senhor, e eu orava, falava, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor existe, o Senhor que vai cuidar da minha vida. E era uma coisa assim, muito difíceis, né? Meu salário era dividido em 3 partes para pagar a casa e telefone. O telefone naquela época era telefone fixo, era caríssimo. Tinha até ações de telefone, né? E uma série de coisas assim. E assim, uma vez até um colega chamou a gente para ver um carro novo que ele tinha comprado, um DIU e tal. Aí eu pensei assim, puxa, como é que ele consegue comprar? Aí eu senti que Deus estava me falando, calma, tudo virá a seu tempo. E eu quero dizer que hoje não, a partir daquela época, Deus foi encaminhando as coisas na nossa vida, foi cuidando da gente, e Ele tem dado mais do que a gente pode pensar ou falar, né? Então, que isso seja muito, eu estou focando muito assim, pedindo a Deus para me dar oportunidades de falar com as pessoas. Há pouco tempo eu estava até tomando café e veio uma oportunidade, aí eu conversando com o homem, puxei conversa com o homem, ele falou assim, isso aqui ainda é um dos poucos vícios que eu tenho, aliás, um dos poucos vícios, ele falou assim, o outro é cigarro. Aí eu pedi assim, Senhor, me dá a oportunidade para falar de sabedoria. Aí ele falou assim, agora, eu falei assim, mas eu dou a dica para o senhor, continua com café, mas deixa o cigarro. Aí ele falou assim, porque eu não sei o que tem do outro lado. Eu falei assim, olha, do outro lado já veio uma pessoa para cá. Eu já disse o que tem, foi Jesus Cristo. Aí lá, mas eu prefiro esperar. Aí eu falei assim, olha, cuidado, porque a decisão tem que ser tomada hoje. Do outro lado lá, você não vai ter oportunidade de tomar a decisão, não. Aí, eu não sei. Aí eu falei assim, olha, a mesma coisa. Aí eu usei lá o café que a gente estava lá. E falei assim, olha, é a mesma coisa. Imaginemos que o senhor seja dono de uma loja. O senhor chega aqui e fala para a moça aqui, eu quero que o senhor sirva café na minha loja. Aí ela vai falar assim, espera aí, a gente precisa fazer um contrato primeiro. Aí eu falei assim, olha, dessa mesma forma. Se o senhor... Aí eu usei um exemplo do C.S. Lewis, né, que ele fala assim, se uma pessoa... Tem 2 exércitos guerreando, 2 países, um contra o outro. Aí o vencedor, né, chega e vê lá alguns soldados que ficaram do país perdedor, da guerra lá. Aí esses soldados falam assim, olha, a gente quer se render a vocês, e a gente quer ser cidadãos normais. O que os comandantes vão dizer? Falam assim, olha, vocês não se renderam antes. Para a gente, vocês são inimigos. Né? Aí eu estava falando isso, aí a moça do café prestando atenção falou assim, é mesmo, é verdade isso. Então, assim, e outras situações que Deus tem me dado ultimamente têm sido muito boas. Então, é continuar, né? A gente continuar mesmo, independente, até essas questões que você citou, assim, eu não vou não me opor a elas, as propostas. A gente perguntar assim, Deus tem colocado no meu coração, o quanto que a gente ama essas pessoas, né? Porque muitas vezes a gente tem a tendência da repelência, né? Das pessoas, isso é normal, digamos, até para a gente cristã, mas assim, a gente tem que colocar o amor nesse sentido. E Deus, só quero completar com isso, Deus tem feito, nós enfrentamos umas situações, principalmente eu, de oposição lá no condomínio onde a gente mora, e a gente começou a orar, tem 2 anos, e a gente está vendo as pessoas todas que estavam contra a gente, não que a gente também se opõe e vai lá e briga, não é isso, mas assim, Deus está tirando uma a uma lá do condomínio. Eu queria que elas se convertessem, né? Mas eu estou orando para Deus e pedindo tudo para elas também. Então, é isso. Não queria me delongar muito, me delonguei um pouquinho, mas eu queria deixar, entre outras coisas, isso, né? Que a gente esteve pensando, e a Rosinha falou assim, tá vendo, Saulo, a gente tem que orar mesmo. Eu falei assim, é verdade. A gente continuar orando. Obrigado. Amém. Amém, amados. A graça do Senhor seja com todos, que o Senhor nos abençoe e nos conduza nesses tempos difíceis, mas possamos permanecer firmes, anunciar o reino de Deus, amar e servir as pessoas como Jesus. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e dessa geração. Amém. Deus abençoe a todos.